noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que se encontram fisicamente aqui conosco na nossa casa e aqueles irmãos que nos acompanham ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de amor, de oração, nessa casa de Jesus. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite e irmos nos conectando com a espiritualidade superior, com a espiritualidade amiga, eu gostaria de ler uma mensagem do nosso boletim informativo Consolador. Uma mensagem do espírito Herculano Pires, do filósofo espírita. Todos falam de espiritismo, bem ou mal, mas verdadeiramente ninguém o conhece. Geralmente o consideram como uma seita religiosa, comum carregada de superstições. Pensam quase todos que se aprende a doutrina ouvindo os espíritos. Não obstante, o espiritismo é uma doutrina moderna, perfeitamente estruturada por um grande pensador, escritor e pedagogo francês, homem de letras e ciências, famoso por sua cultura e seus trabalhos científicos, e que assinou suas obras espíritas com o pseudônimo de Allan Kardec. Saber isso já é saber alguma coisa a respeito, mas está muito longe de se saber tudo. Herculano Pires. Então, com essa mensagem, eu convido a todos, os nossos irmãos, se assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, para elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que governa o nosso orbe, aos nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa, e vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nesta casa para estudarmos o Evangelho do Cristo. E vamos pedir que possamos fazer esse estudo, esse trabalho, da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações morais e intelectuais. Vamos pedir também o amparo necessário ao nosso irmão Cristiano, que será o responsável pela palestra doutrinária, que ele seja amparado e receba todas as luzes necessárias para que ele transmita a palavra necessária a cada um de nós no momento das nossas caminhadas. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra ao nosso irmão Cristiano, que hoje vai nos falar sobre lei de justiça, amor e caridade. Então, uma boa palestra, meu irmão. Obrigado. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da casa para nós vir aqui conversar um pouquinho, né? E trazer um abraço lá da nossa Sociedade Espírita Sementes de Luz, que é uma casa com a irmã de vocês aqui, todos em prol da doutrina espírita. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre as leis naturais. Tá? Eu acho que quem estuda a doutrina espírita sabe bem que existe uma lei natural que também nós podemos chamar de lei de Deus, as leis de Deus. Tá? Elas são divididas em 10 partes. Tá? 10 partes. Assim como lá no Antigo Testamento, que está na Bíblia, que também tem os 10 mandamentos de Moisés, as leis naturais também nos trouxe em forma de 10 pessoas, 10 leis, nada mais é que aquelas leis de Moisés trazidas mais de forma mais progressista, certo? Por quê? Porque assim, aquelas leis, os 10 mandamentos lá, foi colocada para um povo, uma cultura, numa certa época, onde nós que estávamos lá não tínhamos muito conhecimento ao qual nós temos hoje. Por isso que Kardec, a espiritualidade através de Kardec, nos trouxe nos fez relembrar e
aperfeiçoar o entendimento daquelas leis, que é hoje as leis naturais. Mas hoje vamos falar mais específica de uma dessas leis naturais, que eu considero a mais importante de todas, porque ela engloba todas as outras, tá? Que é a lei de justiça, amor e caridade, tá? Mas não tem como falar dessa lei de justiça, amor e caridade sem falar do Mestre, Jesus, tá? Então, assim, ó, quando a psicoterapia do Cristo, que é aquela terapia psíquica de nós todos como humanidade, ele foi o exemplo e sua autoridade moral dessa elevação espiritual que a humanidade teve pela vinda do Cristo. Tá? Então vamos ver como nós estamos falando de injustiça, amor e caridade, como é que nós podemos definir a palavra justiça, então? Justiça é igual representada como respeito aos direitos de cada um. Tá? O homem não segue devido às suas paixões e um falso ponto de vista da realidade. Quer dizer, nós como seres aqui reencarnados, não seguimos porque ainda nós não temos o conhecimento total das leis de Deus, que está gravada onde? Dentro da nossa consciência. E as leis de Deus é o que nos rege. Então nós não temos esse conhecimento e não praticamos totalmente. Por isso que muitas vezes nós não praticamos a justiça. Certo? Porque por causa das nossas paixões, o egoísmo, o orgulho, certo? E um falso ponto de vista que nós temos sobre a realidade. Porque a nossa realidade, que nós vivemos aqui, é uma realidade, estamos aqui dentro de um corpo físico, entre aspas, aprisionados. Certo? Então nós temos um ângulo muito pequeno da vida espiritual. Certo? Então, se nós pegarmos essa sala e olharmos para o canto dela, bem próximo ao canto da sala, nós vamos ter um ângulo, certo? Um ângulo de visão. Ao momento que eu me afastar desse canto da sala, eu vou começar a abrir meu ângulo de visão. É assim com a espiritualidade, é assim que nós estamos encostados olhando para o canto da sala. Certo? Pro canto da sala. E naquele canto nós enxergamos a sala de forma muito limitada. Certo? Muito limitada. No momento que eu chegar ali no meio da sala, eu consigo enxergar a sala de outra maneira. E assim que a espiritualidade, e assim que a justiça funciona. Quanto mais eu conhecer, mais eu entender, mais justo eu serei. E assim que a espiritualidade, como os espíritos celestes, os espíritos evoluídos, tem esse grau de justiça para com nós. Tá, mas como dentro do termo justiça, nós temos que entender alguns direitos, certo? E esses direitos, nós temos alguns direitos chamados direitos naturais, tá? E como é que nós podemos definir esses direitos naturais? Então, assim, ó, são instituídos pela lei divina e igual para todos, sem exceção, tá? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Todos nós sabemos sobre as leis de Deus. Podemos não ter ainda o total conhecimento ou aprendido completamente ela, mas ela está germinada dentro da nossa consciência. Tá? Possuímos todos os sentimentos que essa lei nos dá. Quer dizer, amor, caridade, benevolência, enfim, todos os sentimentos de amor. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Já ouviram falar essa frase, né? Boa parte já ouviram falar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não esse físico, esse ser físico, essa matéria. Sim, é o espiritual. Ah, Cristiano, mas tem pessoas que são muito egoístas, são pessoas que são muito orgulhosas. Como é que Deus pode ser egoísta? Como é que Deus pode ser orgulhoso? Nós ainda somos ignorantes. Não temos entendimento sempre. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós chegaremos a um ponto, a um patamar evolutivo. Nunca chegaremos ao ponto à perfeição divina. Nunca. Mas nós chegaremos, teremos uma perfeição relativa. Né? Porque nós sempre estamos aprendendo. Então nós chegaremos a esse patamar evolutivo muito, muito elevado. Né? Para, aí sim, pode dizer assim, como o próprio Jesus disse, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Tá?
E entre esses direitos naturais, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Alguém sabe me informar isso? Primeiro, todo o direito natural do homem. Viver. Certo? O de viver. Por isso, ninguém pode tirar a vida. Nem a si própria, nem a do outro. Somente Deus tem esse direito. Ele sabe de tudo que nós fazemos. Detalhe importante. Tirar a vida orgânica. Porque a vida espiritual, nós somos imortais. Alguém sabe me dizer qual é a diferença de ser eterno e ser imortal? Só uma curiosidadezinha. Passar o avião aqui. Não, a gente não escuta. A diferença de ser eterno e ser imortal. Por que diz que só Deus é eterno? Nós não somos eternos. Quem é que já ouviu falar que Deus não teve início e não terá fim? Isso é ser eterno. É não ter início. Deus não teve início. Ele existe de todo sempre. E também não terá fim. Ele vai existir para todo sempre. Nós somos imortais. Por quê? Porque nós tivemos um início. Em algum momento lá no passado nós tivemos um início. Deus nos criou. Mas não teremos fim. Aí nós vamos para toda a eternidade. Nós somos imortais. Essa diferença é uma curiosidadezinha interessante, tá, pessoal? Então, por isso que o primeiro de todos os direitos naturais que nós temos é o de viver, tá? Bom, o que determina seus direitos? Primeiro, a lei humana nos diz: o homem faz leis apropriadas aos seus costumes e vão sendo reformuladas de acordo com o progresso. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Vamos dar um exemplo de como nós já mudamos as nossas legislações, que é um pouco mais de 100 anos atrás, nós pegávamos nossos irmãos, só porque eles tinham uma cor diferente das nossas, e nós os escravizavam, tratavam eles como animais. Isso 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos depois, nós já não fizemos mais isso em boa parte da humanidade. Ainda existem alguns casos isolados em alguns lugares do mundo, que não precisa ser necessariamente pela cor, sim, pode ser por dívida ou outras características. Mas nós já não fizemos mais isso. Ah, mas existe racismo, Cristiano? Existe. Existe ainda, existe. É bastante complicado, por quê? Porque nós estamos em evolução, ainda estamos num processo evolutivo. Mas em 100 e poucos anos já mudou e nós não escravizamos mais simplesmente pela cor de pele. Todos somos iguais. Por que eu tenho que escravizar aquele só pela cor da pele dele? Então isso mostra o quê? A nossa elevação moral que já aconteceu em período de 120, 130 anos. Isso, com o tempo, nós vamos evoluir muito mais ainda. Tá? E, perante a lei natural, o homem tem nato as noções de justiça. Quer dizer, com o tempo, com o passar com a nossa evolução, com o passar dos tempos, nós vamos nos aprimorando as nossas noções de justiça. Certo? Como eu falei, mais um avião, só um. Aí, como eu falei, se em 100 anos, 120, 130 anos, nós já conseguimos mudar, vocês imaginam em 1000, 2000, 3000 anos, ou milhões de anos, como nós somos espíritos imortais, nós vamos viver para ver esses milhões de anos futuros. Provavelmente nós seremos já um pouquinho mais evoluídos do que agora, certo? Ajudando aqueles irmãos que ainda estão retardatários a evoluir. Certo? Então, nós temos essa noção de justiça perante as leis naturais. Tá, e quanto à lei natural, o Cristo disse: o critério da verdade, da verdadeira justiça e do limite é, de fato, desejar aos outros o que desejais para si mesmo. Quando ele diz assim, fazei os outros o que gostariam que fizessem a vocês. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. A nossa consciência. Nós temos que evoluir, nós temos que desenvolver ela. Porque com ela, seguindo as leis naturais, seguindo as leis de Deus, nós seremos felizes. É só dessa maneira. Por isso que Jesus já disse que a felicidade não é desse mundo. A espiritualidade também diz isso. Por quê? Porque aqui nós não somos ainda espíritos com grau de entendimento que
a justiça, que a nossa consciência mostra sobre a justiça, sobre as leis naturais. Ela não tem nós não temos essa consciência ainda, por causa do nosso grau evolutivo. Né? Mas nós estamos em progressão. Estamos num progresso. Tanto que agora nós estamos numa transição planetária de provas e expiações para regeneração. A gente sabe disso. E o mundo está se aperfeiçoando, está melhor. Ah, Cristiano, mas eu vejo bastante violência, eu vejo bastante... parece que a raça humana está se perdendo. Meus irmãos, ao ponto de nós, há 500, 400 anos atrás, botarmos irmãos nossos numa fogueira, pelo simples fato de ele não crer ou não aceitar as minhas ideias, hoje a gente não faz mais isso. Se faz, como eu falei lá, em alguns pontos isolados. Hoje não está fazendo. Nós já progredimos bastante. Claro que falta progredir muito. Então, o conceito de justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento de que neles alcançou esse sentimento. Então, isso é individual, isso é cada um de nós vai ter esse conceito de justiça. Certo? A minha justiça pode não ser a sua justiça, mas a justiça verdadeira é aquela que a gente se ajuda e ajuda o próximo, e ajuda toda uma sociedade. É assim que é a verdadeira justiça, que é o verdadeiro progresso nosso. Não penseis que vim revogar a lei, já dizia Jesus, né? Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Jesus tinha um propósito muito mais amplo. Né? Sua revolução não era apenas político-social, mas principalmente psicossocial. Ele não veio, como muitas doutrinas religiosas queriam que ele viesse, combater, se tornar o rei, se tornar o grande conquistador. Ele não era isso. Ele não queria essa conquista política social. Ele queria que nós nos transformássemos. Por isso que ele vem trazer a boa nova. Por isso que ele vem trazer a mensagem. Mostrar que Deus não é um Deus guerreiro, um Deus vingativo, um Deus que manda matar pelo simples fato dele não acreditar em Ele. É um Deus Pai, um Deus amor. Não tem outro sentimento para nós que não seja amar. Cristiano, mas por que Deus nos permite que nós nós passamos fomes, passamos violências? Deus não permite isso. Deus, ele não é que ele não permite, ele não faz isso. Nós temos uma outra lei chamada lei de ação e reação, causa e efeito. Não adianta, eu não vou plantar laranja e querer colher maçã. Não, se eu plantei laranja, eu vou colher uma laranja. É fato. Isso é lei natural. Fato. Então, assim, não é Deus que castiga. Não é Deus que castiga. As leis de Deus estão aí. São eternas e imutáveis. Vai de eu querer cumprir. Vai de eu querer seguir elas. Se eu não seguir, eu vou ter que responder. Mas aí não é Deus que está castigando. É eu que vou me castigar. Porque eu não estou seguindo aquilo que eu tenho que seguir, que é a minha consciência. Vivemos sob o domínio de leis sociais necessárias ao desenvolvimento espiritual, pois elas estabelecem os limites que disciplinam a conduta do ser humano. Promovem o equilíbrio e a harmonia na convivência cotidiana. Precisamos dessas normas externas até que conseguirmos internalizar as leis espirituais, quando então aquelas se tornarão desnecessárias. Então as leis que nós fizemos aqui na Terra, aqui no Brasil é feita pelo Congresso Nacional, e, enfim, que nós cumprimos a Constituição, elas são necessárias até que nós, como espíritos imortais, internalizamos aquele sentimento, aquela lei divina, aquela lei natural. No momento que isso acontecer, eu não vou precisar mais seguir as leis do homem. Por quê? Porque as leis naturais, elas são muito mais... me elevam muito mais espiritualmente.
claro que quando a gente fala, não vou mais poder seguir a lei dos homens, ao fazer a coisa certa, da lei, seguir a lei natural, eu já automaticamente estou sendo superior à lei humana. Certo? Eu vou ser um espírito mais correto. Então não vou precisar. Quando a gente fala assim, não vou precisar mais lei, então vai ser contra a lei. Não, eu vou seguir as leis de Deus, que não fogem, são mais evoluídas que as leis humanas. Porém, quando a lei interna é moralmente inferior à lei externa, ocorre o embate, cujas consequências exigirão processos educativos para o desenvolvimento espiritual. Então, quando assim, eu ainda tenho o meu orgulho, o meu egoísmo, eu vou pensar em quê? Em mais ninguém. Então, se eu sinto vontade de pegar alguma coisa, eu vou pegar independente do que acontece. E aí o que acontece? A lei do homem entra em ação para me punir. Por quê? Porque eu estou fora da conduta moral. No momento que eu não precisar mais disso, tiver essa elevação moral e conseguir eliminar aquelas chagas que prejudicam a humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, se eu ver alguma coisa que não é minha, ou algo que não me pertence, ou eu não deveria fazer, eu não vou fazer. Então, por isso que eu as leis do homem não vão me pegar, não vão conseguir, não vão me atingir, porque eu estou no caminho correto. Falar um pouco sobre amor e caridade, então. Bom, caridade e amor ao próximo. Caridade é igual ao BIP. Quem é que já ouviu falar do BIP? BIP, meus irmãos, é aquele barulho, aquele sonzinho que dá no aparelho quando a gente coloca no coração e faz BIP, BIP, tá? Só que esse BIP, ele é uma abreviatura de benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Por que eu fiz correlação ao BIP do coração? Porque se nesse momento, esse BIP, que é benevolência, indulgência e perdão, entrar no meu coração, eu seria uma outra pessoa. Tá? Então, quando vocês não lembrarem do que é necessário para nós conseguirmos evoluir, lembramos do BIP. Benevolência, indulgência, perdão. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Assim nós conseguimos seguir no caminho correto. Definição de amor, então. O amor é fonte permanente da vida. É a força nutridora da natureza. O ato de amar alguém proporciona a cura de um e de outro, quando não há posse. Quem ama liberta, permitindo a felicidade do outro e dos outros. Certo? Aí eu pergunto para vocês, todos aqui seguem a doutrina espírita, certo? Pergunto para vocês, alguém sabe me dizer qual é a religião do futuro? Alguém sabe me dizer? Uns vão dizer assim, o espiritismo. Não. Pois não. Eu já digo que é um sinônimo, mas é um sinônimo, é uma palavra que eu acho que dá maior, é o amor. Que a fraternidade ela está dentro do amor, o grande amor de Deus em nós. Então essa é a religião do futuro, a religião do amor. Independente das ideias preconcebidas que eu tenho, se é catolicismo, se é protestantismo, se é umbandista, independente das ideias que ainda eu tenho aqui, o amor é a grande virtude, é a grande religião do futuro. Porque Deus nos ama. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não é evangélico, Deus não é budista. Deus é tudo de todos. Deus é amor. Por isso que tem naquela frase, Deus é amor.
independente da crença religiosa que eu tenho, ele me ama. Eu posso até ser ateu, não crer na existência de Deus, que é uma crença. Que é uma crença. Porque eu acredito que Deus não existe. Mas Deus me ama. Mesmo não acreditando nele, ele ama. Porque é seu filho, é a sua criatura. Um dia, com a benevolência que ele tem, com o amor que ele tem para com todos nós e com a indulgência que ele tem para com todos também, ele vai dar oportunidades atrás de oportunidades. Até um dia chegar assim, poxa, olha só o erro que eu cometi lá naquela vida, lá no passado, em não acreditar no Pai de amor. Esse ser que é amor, esse ser que é infinitamente grandioso. Amor e caridade se completam quando juntos trazem felicidade ao outro. Quer dizer, a caridade e o amor. A caridade, na verdade, também é um dos braços do amor, né? Porque ela completa. Ao ajudar o próximo, eu estou sendo feliz, estou me sentindo bem. O desenvolvimento espiritual passa necessariamente pelo domínio vivencial das emoções e sentimentos. O que é isso? De forma íntima. Domínio vivencial. Tirar o homem velho, egoísta e orgulhoso, colocar o homem novo. Aquele que só vê amor. Esse que é o desenvolvimento, o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Ele passa por isso, necessariamente. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo e fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Amai-vos uns aos outros como eu. A caridade não se restringe à esmola. Importante isso aqui, pessoal. Cristian, eu vou lá, vou doar uma sacolinha de roupa para o centro espírita. Vou ver o que eu não uso mais lá na minha casa. Vou lá, tirei 3 camisas, umas 5 calças, eu não uso mais. Está ali parado. Vou doar. Estou fazendo a caridade. Não, está descartando. É diferente. Mas necessário ainda para aquele que precisa desse material. Mas vamos fazer isso com amor. Porque a caridade não se restringe à esmola. Eu estou dando esmola, mas ela não se restringe nisso. Abrange todo tipo de relação com o outro. Mas eu estou precisando de um ouvido amigo. Porque eu estou com graves problemas e eu preciso de alguém que ouça. Isso é caridade. Um abraço fraterno. Uma atenção maior. Isso é verdadeira caridade. Isso que é o amor. Isso que é amar o próximo. Jesus diz também, em outro momento, ame os seus inimigos. Mas é difícil amar meus inimigos. É difícil gostar daquelas pessoas que me fazem mal. É difícil. Só que não pediu para nós amarmos, abraçarmos, estarmos juntos. Ele pediu. Sem dúvida que não podemos ter por nossos inimigos um amor eterno e apaixonado. Mas amar os inimigos é perdoar-lhe e pagar-lhe o mal com o bem. Oração por eles, desejar que eles mudem a situação que eles estão vivenciando. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 887. Não é o Cristiano que está falando aqui. Foi a espiritualidade que falou através de Kardec. E Jesus também disse também há um pouco mais de 2000 anos. O amar os inimigos é isso. Quando ele disse, não perdoe apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Porque nós temos que perdoar. O perdão das ofensas. Está lá no BIP. Perdão das ofensas. Tá, mas aí, então eu vou perdoar e vai ficar tudo bem. Não, são experiências, são vivências. Eu vou entender que aquilo ali, que aquele ser fez comigo,
vai ser uma experiência. Eu vou ter que mudar a minha forma de agir. Né? Mas saber que ele também é um filho de Deus. E saber que também, em algum momento no passado, eu fui, se não pior que ele. E Deus me perdoou. Deus me deu oportunidades. Que hoje estou aqui. Conversando com você. Tentando introduzir a doutrina espírita em meu coração. Mas em algum momento lá no passado, eu já errei, já matei. Passado, que eu digo em vidas passadas, não vamos pensar que eu já matei nessa vida. Tá? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas assim, ó, eu já fiz. Já fui, muito provavelmente, em algumas situações eu já fui o que nós chamamos de monstros. Quando agem de formas equivocadas. Mas Deus, na sua misericórdia divina, Ele perdoa. Mas não é porque Ele perdoa que eu não vou responder. As leis estão aí. Eu vou... então Deus vai me castigar? Não. Deus não castiga. Ele criou essas leis para quê? Me educar. Não é assim que a gente faz com nossos filhos. Ele errou, vamos ensinar. Não vamos punir, vamos ensinar. Vamos conversar. Vamos, se tiver que tirar um celular hoje em dia, que é moda, né? Criança, tirar o celular, ficar um tempo no celular para estudar, para entender. Essa que Deus faz com nós. Tira o nosso celular. Ele tira o nosso celular. Tira nossos videogames, nossa televisão, né? De forma alegórica, a gente falando isso aí. Deus faz isso. Né? Mas não para castigar, para ensinar. Para ensinar. Nós não temos outro caminho que não seja amor. Por isso que a gente diz que a religião do futuro é a religião do amor. Não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o budismo. É o amor. Tá? Nós estamos hoje vivenciando a doutrina espírita porque, para nós, é a que mais próximo nos traz a presença de Deus. É a verdade mais próxima que nós temos da verdade verdadeira. Vamos fazer essa redundância. Porque nós sabemos que existe nós não conhecemos totalmente a verdade. Nós conhecemos, como eu falei lá no início, o cantinho da sala, parte pequena da verdade ainda. Mas nós estamos descobrindo. Então, como eu falei lá no início também, todas as leis estão norteadas na lei de justiça, amor e caridade. Então, todas as leis que vêm lá, agora não vou saber citar todas elas, mas vou citar algumas. Lei de adoração, lei de conservação, lei de destruição. Cristiano, lei de destruição. Lei de destruição é uma lei natural que a gente precisa... As coisas precisam ser destruídas para serem reconstruídas. Não é assim que nós vamos fazer com nós, com aquele ser velho? Não vamos destruir o ser velho, o ser egoísta, o ser ganancioso, orgulhoso? Para quê? Para botar aquele ser amor. É uma lei natural. Enfim, como eu falei, são em torno de 10 leis, feitas pedagogicamente por Allan Kardec, colocada pedagogicamente em 10 situações, para nós fazermos entender. Para nós fazerem entender isso aí, as leis, porque as leis elas se complementam umas com as outras. Lei de sociedade, lei de procriação, enfim, são em torno de 10. E a última que é a lei de justiça, amor e caridade, que são norteadas, envolve todas as outras. Nenhuma das leis nós vivenciamos sem a justiça, sem o amor. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tá? Como a gente sempre fala, é bom que quando a gente vem conversar em casas com irmãs, porque a gente faz essa troca de fluido, essa troca de energia.
Tá? Agradeço por isso, todos vocês que estão aqui presenciais e que estão também nos assistindo nas redes sociais. Tá? Mais uma vez, a nossa Casa Sementes Luz agradece também e manda um abraço para todos vocês, tá, que estão aqui, e que nós possamos estar sempre com essa troca de energias do movimento espírita e como seres espirituais. Tem um momento de perguntas agora, né? Isso, Cristiano. Mas antes de passar a palavra aos nossos irmãos, os que estão nos acompanhando na internet, no nosso Face, e os que estão aqui presentes na nossa casa, eu gostaria, em nome do grupo, né, de todos nós, agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, né, as tuas palavras, o teu estudo, o tema que tu nos trouxeste, né, para a nossa reflexão. Então, agradecemos muito a tua presença aqui. Então, vamos interagir com a Vera aqui. Falou assim, Cristiano: eu acho que ainda falta muita empatia e humildade a muitos seres humanos. Estamos em constante aprendizado. Isso aí. Falta? Por que falta? Porque nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. Nós estamos recém começamos, não há muito tempo nós estamos no reino do homem, no reino do ser humano. Nós ainda falta muito de aprendizado. Vamos comparar as escolas tradicionais. Nós estamos em torno da 3º ou 4º ano do ensino fundamental. Para chegar a um doutorado, que é o caso de Jesus, faz muito tempo ainda, né? Temos que aprender muitas coisas, né? Mas nós já sabemos ler e escrever. Talvez ainda não temos noção de compreensão, mas já sabemos ler e escrever. Enquanto tem irmãos ainda que estão lá nas séries iniciais, no 1º, 2º ano, se não na educação infantil, comparado com as nossas escolas tradicionais. Então falta bastante ainda de aprendizado. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor para com todos nós, Ele nos dá as oportunidades, através das reencarnações. E é aí que nós aprendemos. Eu gostaria de pedir que tu falasse mais um pouquinho, tu falasse ali sobre o BIP, né? Uhum. Eu gostaria que tu frisasse um pouquinho mais ali sobre essa caridade que não é material, né? Sobre o BIP, como ela funciona, como é que a gente pode aplicar ela na nossa reforma íntima. Frisar um pouquinho mais, que eu achei muito bom que tu trouxeste sobre o BIP. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, o que vai ser a benevolência com todos? Ser bons. Desejar o bem. Como já diz lá na nossa conversa hoje, pagar o bem com o mal. Perdão, desculpa, o contrário. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Por quê? O que é fazer o bem a quem nos faz o mal? Entra na benevolência com todos. Orar por eles, ajudar eles, tentar fazer eles compreender, esses seres compreender, eles são espíritos imortais e são espíritos que para serem felizes, eles têm que compreender somente amor, somente o desejo do bem vai nos elevar. De outra maneira, outro caminho seria a porta larga, como já diz na mensagem, na parábola da porta estreita. A porta estreita não é fácil, pessoal. Fazer o bem hoje em dia, no nosso estágio evolutivo, não é fácil. Não é fácil. Por isso que a porta estreita, aquela porta que você não consegue passar apertado, meio dolorido. Enquanto a porta larga é seguir os outros, seguir a humanidade ainda ignorante, de usar o olho por olho, dente por dente. Isso é porta larga. É mais fácil, né? Fulano me sacaneou, eu vou sacanear ele. Todo mundo, grande parte da população brasileira mundial, os seres humanos que está aqui reencarnado, vai dizer: concordo contigo, tem que fazer mesmo. O cara que sacaneou tem que sacanear ele. Enquanto nós deveríamos fazer
Ele me sacaneou? Vou orar por ele. Vou tentar fazer ele entender que o que ele fez é errado. Ah, mas ele não conseguiu aprender nessa vida. Eu passei a vida inteira ensinando ele. 70 vezes 7 vezes. O mesmo erro. Não é 70 vezes 7 vezes perdoar ele em vários erros. O mesmo erro. E é assim que Deus nos perdoa. É assim que Deus nos segue. Nos guia. Não, nós erramos e nos dá oportunidade. Erramos de novo, dá outra oportunidade. Erramos de novo, dá outra oportunidade. E assim, até nós chegarmos a dizer assim, ó, chega, eu não quero mais errar. Eu quero entender, eu quero compreender o que é certo. E aí eu vou compreender, eu vou entender, eu vou. Não adianta eu querer passar do primeiro ano do ensino fundamental para o segundo ano do ensino fundamental se não sei ler. Ou não sei as palavras. Podem até em algum momento me passar, mas eu vou chegar lá, não, eu quero voltar lá porque eu não aprendi. Não entendi. Não vai chegar um ponto que eu vou, vai ser por osmose, né? Vai ser tanto ali que eu vou aprender. De alguma maneira eu vou aprender. Então, uns vão demorar mais, outros vão demorar mais. Indulgência com as imperfeições dos outros. É entender. Assim como nós, eles também, todos nós somos imperfeitos. Então, por que eu vou só... eu vou olhar tem aquela metáfora que diz, né, olhar para o rabo do vizinho e não olhar para o meu rabo. Tem problemas. Ah, mas é que eu consigo me desculpar, mas desculpar o outro eu não consigo. Quando eu tiver indulgência com a imperfeição dos outros, entender que os outros são imperfeitos, que os outros têm problemas, assim como eu também tenho problemas, eu vou perdoar ele também. E aí vem o perdão das ofensas. Perdoar tudo aquilo que me ofende, que me fazem. Por mais difícil que seja, no momento que eu conseguir perdoar, eu posso me considerar um espírito mais puro, mais evoluído. Não foi assim que Jesus fez? Quando ele foi violentado, crucificado, humilhado. E o que ele fez na cruz? Alguém sabe me dizer o que ele falou na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus fez. Por mais que tenha sido feito de forma injusta, fizeram com ele, ele conseguiu, dentro da sua gloriosidade, pedir que Deus perdoasse a humanidade. Porque nós não sabíamos, nós éramos ignorantes. Ainda somos ignorantes. Nós temos um pouco mais de conhecimento hoje. Mas nós éramos muito mais ignorantes. Então, no momento que eu tiver conhecimento, no momento que eu entender, eu vou saber, através da indulgência com as imperfeições dos outros, saber que os outros estão fazendo aquilo ali equivocadamente. Então eu vou ser que nem, não comparado à evolução de Jesus, mas eu vou ser que nem ele. Vou dizer, Pai, perdoa. Ele não sabe. Mas ele vai aprender. Isso é o BIP. Isso é o BIP. Então, volto a dizer, toda vez que vocês lembrarem, eu não lembro que o Cristiano falou lá. Lembra no BIP. Benevolência, indulgência, perdão. É assim que nós evoluímos, é assim que nós crescemos, é assim que nós progredimos. Sendo benevolente, entendendo através da indulgência que o outro é imperfeito e perdoando as suas ofensas. Muito obrigado pelas palavras, Cristiano. Tenho certeza que se a gente conseguir aplicar esse BIP, né, a humanidade evolui rapidamente. Eu gostaria de aproveitar, já que a gente está falando em leis morais, né? Então, quando a gente não consegue, a gente está se sentindo mal, a gente trabalha no bem, estuda, mas tem alguma coisa que está faltando, a gente se sente mal. Seria porque a gente não está atendendo verdadeiramente as leis morais? Seria isso?
não é que nós não estamos atendendo verdadeiramente às leis morais. Nós não temos a compreensão das leis morais. Então, assim, ó, a gente precisa de um reforço. E qual é o maior reforço que nós temos dentro da doutrina espírita? Que nós estamos falando de doutrina espírita. Está ali, deixa eu ver. Está ali. Alcança aquele livro lá, por favor. Isso aqui, pessoal. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Isso aqui são os Evangelhos do Cristo explicado pela espiritualidade. Então, nós seguindo esse guia de moral, certo? Nós podemos até, em algum momento, não entender em algumas coisas. Mas eu não entendi. Eu estava, esse tempo atrás, ouvindo um palestrante espírita falando assim, que quando começou a doutrina espírita, ele se sentia muito obsidiado, com vários problemas, tanto conscienciais quanto problemas materiais. E o que ele pegou? Ele entendeu como solução para aquilo ali. Ele sempre ouviu que, através das minhas elevações vibracionais, elevando os meus pensamentos, eu vou alcançar os irmãos mais elevados e ali eu vou me tranquilizar. Nós temos o costume, acredito que todos têm, quem não tem, eu aconselho fazer. A prática não é o ritual, a prática do Evangelho no lar, uma vez por semana, certo? Uma vez por semana, nós temos essa prática do Evangelho no lar, nós como espíritas. Não é obrigatório, a doutrina espírita não obriga ninguém a fazer nada, mas ela explica, ela te explica o porquê que deve fazer. Tá? Então, nós como espíritos, nós temos a orientação da espiritualidade de nós fazermos 15, 20 minutos por semana, uma leitura em família do Evangelho, certo? Ou de alguma leitura edificante para elevação das nossas vibrações na semana. Mas quando isso não é possível, a gente faz o Evangelho e não conseguimos fazer, manter o equilíbrio durante a semana. Esse expositor espírita falou assim, ele começou a fazer o Evangelho todo santo dia. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, o que nós vamos procurar? O nosso guia. O Evangelho. Tá? O Evangelho. Esse é o nosso guia moral. Tá? Vamos ler, vamos reler, e vamos reler de novo. Vamos reler de novo. Quantas vezes for necessário. E não é só ler. Ler e interiorizar. Porque muitas vezes a gente faz a leitura da letra morta. A leitura da letra morta sem interiorizar aquilo ali não adianta nada. Nós temos que ler, compreender e tentar colocar em prática. Tentar ainda. Nós ainda não conseguimos colocar em prática na sua totalidade. Mas, como já dizia o Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, que se em uma reencarnação eu conseguir eliminar um único defeito meu, já ganho a reencarnação. Não preciso mais voltar para resgatar aquele defeito. Então, meus irmãos, nós somos espíritos em evolução, somos espíritos imortais e estamos aprendendo. Tá? Se eu conseguir, nessa vida, aprender o A, o B e o C, na próxima eu aprendo o D, o E e o F. E assim por diante, eu completo meu alfabeto. Tá? Então, quando eu estou sentindo alguma coisa de estranho, enfim, não estou me sentindo bem, mesmo tentando seguir, eu aconselho aumentar a injeção de boas vibrações no coração. E através do Evangelho a gente consegue fazer isso. Tá bom? Muito obrigado, Cristiano. Então, como a gente está chegando, já aproximando do nosso tempo, então, novamente, eu gostaria de te agradecer a tua vinda aqui presencialmente, o teu estudo, o trabalho que tu nos preparaste, né, as tuas palavras,
a tua experiência, né? Então, o pessoal da internet ele está te agradecendo bastante, gratidão pelo esclarecimento, pela tua palestra, pelas tuas palavras, e nós todos, então, te agradecemos. Então, para encerrarmos, né, eu gostaria de te convidar para fazer a oração final do nosso trabalho dessa noite. Vamos todos fechar nossos olhos materiais, já com nossos pensamentos elevados ao Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, a espiritualidade que nos conduz no nosso dia a dia, possamos estar sempre dispostos a aprender para podermos evoluir. Possamos estar sempre à disposição do bem, ajudando e principalmente sendo ajudados, porque nós ainda somos espíritos em evolução e precisamos muito da compreensão para podermos compreender o outro. Então, Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelo amor que o Senhor sente para com todos nós, pelas provas, pelas expiações, pelos obstáculos que coloca em nossos caminhos, obstáculos esses muitas vezes difíceis de ultrapassá-los, caímos, mas com a sua misericórdia nós levantamos e seguimos. Não, Pai, só temos que agradecer, nada mais fazer que não ser agradecer, por e pelo amor de Jesus para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Muito obrigado. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até quarta-feira que vem. Boa noite.